Animes. Umas frases épicas aqui, uma comédia boba ali, um romance enrolado que demora 3 temporadas só pra um encontro de mão dadas e aquele clássico, uma aventura em outro mundo. Tem de tudo, cara. Shounen, shoujo, seinen, romances, que eu tô começando a gostar muito desses ultimamente, eu tô estranho, viu? E, claro, hentai. Mas vamos deixar isso pra lá. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre animes, sobre tudo que envolve esse estilo de obra de arte que, de um jeito ou de outro, marcou um pedaço da minha vida e talvez um pedaço da sua também. Eu sou o Kairo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu sou adulto? Eu acho que sim. Na teoria, tenho meus 20 anos, mas pareço ter 15, mas enfim. E teoricamente era pra eu estar pensando em criar uma família, fazer uma faculdade, investir numa carreira, coisas de adulto, sabe? E eu até penso nessas coisas de vez em quando, mas na maior parte do tempo eu tô ou jogando ou assistindo algum anime, me preocupando com o que vai acontecer no episódio da semana que vem daquele meu animezinho de romance. Ai, meu Deus do céu. Não é à toa que eu tô aqui, tentando fazer desse canal o meu trabalho, falando de animes, de games, transformando o que eu gosto no meu próprio nicho. A maioria das pessoas mais conscientes provavelmente escolheria fazer vídeos sobre investimento, bolsas de valores, mindset de empreendedor, mas eu sou só um cara simples. Eu gosto de curtir o momento e tentar fazer da minha jornada pro futuro ser animada também, e não só suor, contas e dificuldades. E o motivo de eu ser assim começou lá atrás, na infância, é claro, mas eu não lembro com certeza qual foi o meu primeiro anime, mas provavelmente deve ter sido Dragon Ball. E dali pra frente eu fui mergulhando cada vez mais nesse mundo. A cada ano, mais animes, mais histórias, mais personagens, até que chegou num ponto que, bom, eu tava até assistindo já It. Pois é, um garoto de 9 anos assistindo Kiss XX no notebook da mãe, na cozinha, de madrugada. Ah, é um belo It saudável pra começar, né? Se é que existe algum It saudável. A verdade é que se eu for olhar pra trás, posso dizer com toda certeza, a minha infância no mínimo foi uns 70% só anime. E quer saber? Eu não me arrependo nem um pouco disso. E putz, na adolescência foi o auge. O anime deixou de ser só um hobby e virou quase uma fissura. Era a todo momento, antes de dormir, depois de acordar, no intervalo das aulas e até enquanto eu fingia que estava estudando. E o mais louco é que eu comecei a desapegar dos padrões. Saí daquela fase de só assistir animes famosões e comecei a explorar os temas mais variados possíveis. Chobits, um anime de romance sobre um garoto que saiu da zona rural, foi pra cidade grande pra fazer faculdade e acabou encontrando uma androide. O começo de um romance estranho, mas ao mesmo tempo icônico e de um jeito bizarro, lindo. A história tinha tudo pra ser uma comédia romântica de robô, mas lá pro final o anime começou a tocar em temas mais profundos sobre solidão, sobre o que é amar alguém e sobre a ideia de amar alguém que talvez nunca consiga te amar de volta. É uma pena que, bem quando ficou mais complexo, o anime acabou. E aí eu não lia mangá na época, então eu acabei não lendo. Cannon Busters, esse foi uma fora da curva total, um anime onde praticamente todos os personagens eram negros e cara, na época eu nem tinha consciência social formada, mas eu sempre estranhava que parecia que em animes só existiam personagens brancos e ver Cannon Busters foi tipo uma representatividade que eu nem sabia que eu precisava. Full Metal Panic. Mano, esse anime era basicamente se o Goku trocasse os socos pela arma de fogo. É porque o dublador dele era o Wendell Bezerra. É um protagonista completamente deslocado, resolvendo tudo na bala, no meio de uma escola com um humor absurdo e muitas situações que me arrancaram risadas até hoje. Mano, sinceramente é um anime muito bom. Vai acabar sem pão. Não pode ser. Você tem que pedir em voz alta, precisa mostrar poder. Eu entendi. Mostrar poder. Eu quero um pão francês agora! O quê? Podem ir passando o pão francês. High School DxD. Esse aqui é meio polêmico, 95% do anime era só it explícito e um fanservice puro. E o mais doido é que no meio de tanta apelação visual, a história, a lore ainda assim chamava muita atenção, minha no caso. Eu realmente me importava com os personagens, mesmo quando... Bom, vocês sabem. Se eu for parar pra contar, fácil, naquela época eu já tinha visto mais de 200 animes. Enquanto muita gente tava vivendo a adolescência nas saideiras, nas festas, nos narguilés, nas bebidas e na pegação, eu tava ali, vivendo a minha vida com meu fone de ouvido,
uma tela na minha frente e um mundo de histórias que de alguma forma me faziam feliz. E se eu tivesse a chance de recomeçar tudo de novo, sem dúvida nenhuma, eu faria exatamente tudo igual. E, bom, isso é anime. É um mundo gigantesco onde dá pra explorar qualquer tipo de tema, qualquer tipo de assunto. Tudo, literalmente tudo. E é bem mais do que só um desenho japonês. É praticamente a nossa vida, cara. Por mais que na visão de algumas pessoas os animes não passem uma imagem muito saudável, principalmente por causa de alguns temas um tanto específicos e estranhos, tipo romance de irmãos, um fanservice meio exagerado, uns fetiches meio aleatórios, e olha, melhor nem entrar muito nesses detalhes. Vocês que assistem sabem que às vezes os japoneses têm umas ideias muito questionáveis, mas pra quem cresceu assistindo anime de verdade, quem acompanhou, quem viveu isso, sabe que anime não é apenas isso que eu acabei de mencionar. Pra piorar um pouquinho mais o contexto, imagina conviver com tudo isso sendo filho de um pai cristão conservador. Mano, era demônio pra cá, invocação pra lá, e eu ouvia coisa do tipo: esse desenho tem olho vermelho, é do capeta! Olha lá, falando Mr. Satan, da onde se viu isso? Como é que assiste uma coisa dessa? Toda a abertura com um grito já era motivo pra oração. Enfim, eu só queria assistir meu episódio tranquilo e chorar com algum personagem morrendo. Mas com tudo isso, eu continuei assistindo. Porque no fundo eu sabia que anime sempre foi muito mais do que essa visão superficial que os outros tinham. Quem olha de fora vê só clichês, os gritos meio estranhos, os fanservices, mas quem tá dentro, quem realmente vive isso, sabe o tanto de coisa boa e de lição que esses animes trazem. É tipo quem fala mal de funk só porque a maioria das músicas fala de putaria, ostentação e coisas mundanas. E esquece de olhar pra aquelas que tem letras de verdade ou pra produção e pro beat que, na moral, é bom, tá? E com os animes não é diferente, é a mesma coisa. Tem o estranho, tem o exagerado, tem o ruim, mas também tem coisas que mudam a gente de verdade. E eu sei, tá? Que essa má visão que as pessoas têm dos animes também é culpa de quem leva as coisas a sério demais. A galera que passa dos limites, que esquece que é só um hobby e começa a viver como se fosse o próprio protagonista de um anime shonen da vida real. Eu disse daí! Vocês me julgam por eu ser assim, como se tivesse algo de errado em mim. Ai, cara, isso me faz sangrar os olhos. E é por isso que eu ainda hoje tenho um certo receio de falar que eu sou otaku, porque sempre bate aquele medo de quando eu disser isso pra alguém, a pessoa já imaginar que eu sou esse tipo de pessoa. Mas não, tá? Eu sou só um cara normal, eu acho, que gosta de assistir uma história, se emocionar e de vez em quando chorar por causa do personagem. Agora, pra você que talvez ainda não entenda por que os animes fazem tanto sucesso e por que eles mexem tanto com algumas pessoas, eu te digo, cara, a resposta tem muito mais a ver com uma palavra também: solidão. Porque assim como foi comigo, muita gente encontra nos animes uma companhia, nos momentos em que não tinha ninguém por perto. Tem pessoas que são tímidas, que não conseguem se abrir, que nunca tiveram um amigo de verdade, ou que talvez nunca viveram um relacionamento, nunca sentiram uma interação real de alguém dizendo: ei, eu me importo com você. E aí, quando assistem um anime, acontece uma coisa estranha, elas sentem algo lá dentro. Por exemplo, com Horimiya, os personagens são tão únicos, tão cativantes, que parece que de algum jeito você faz parte daquele grupo. Cada reação deles, cada sorriso, cada vergonha boba, é como se fosse a sua também. E não é só uma ilusão, muita gente começa a ter coragem por causa disso, coragem de tentar viver algo parecido fora das telas, de dar o primeiro passo. E nos dias onde o vazio bate, aquele dia que você não sente nada, que parece que o mundo todo tá seguindo e você ficou pra trás, um anime de comédia como Konosuba te faz rir sem motivo por uns minutos. Ou então um anime mais profundo como To Your Eternity ou Sem Agredir o Inglês para a Sua Eternidade te prende numa história que te faz esquecer da sua própria dor, mesmo que só por alguns episódios.
E enquanto o mundo segue o rumo dele, sem te notar, sem te esperar, os animes de algum jeito te puxam de volta pra vida, te prendem em uma narrativa, te fazem torcer por um personagem, te fazem sorrir, chorar, sentir alguma coisa de novo. Às vezes a gente só precisa de um pequeno empurrão de um episódio, de um arco, de um personagem dizendo: eu não vou desistir. E quando você já percebe, já tá no episódio 30, no 50, e aquilo vira uma rotina. Mas não uma rotina viciante, mas uma rotina que por algumas horas te faz esquecer esse mundo barulhento e apenas respirar. Um anime, na maioria das vezes, é aquela válvula que liga a sua motivação. Não sei explicar o porquê, mas quando a gente vê a determinação do Luffy, a força que ele tem de seguir o sonho dele, de ser rei dos piratas, de nunca deixar nada abalar ele, de continuar mesmo depois de perder, mesmo depois de apanhar, mesmo depois de cair, nada para o cara, até que ele chegue onde ele quer chegar. E quando ele vê alguém que já desistiu do seu sonho, ele empurra com tanta força a pessoa também ao ponto dela voltar a querer seguir o sonho dela. E isso é lindo, cara. Ou então o Asta, num mundo onde tudo tem magia menos ele. E mesmo assim ele levanta todo dia, treina, grita pra cacete, inclusive na versão dublada, toma porrada e segue dizendo: eu vou ser o Rei Mago, sem desculpas, sem se vitimizar, só indo em frente. Ou o coração puro do Tanjiro, a humildade, a inocência, a vontade de salvar todo mundo, de lutar, mas sem perder a essência dele, de pensar nos outros antes de pensar nele mesmo. E o mais doido é que receber essa motivação de um anime funciona muito mais do que ouvir de alguém próximo de você ou da sua própria família. Porque, na boa, tem gente que passa a vida toda ouvindo sermão, crítica, desânimo, gente dizendo: você não vai conseguir, isso é besteira, vai arrumar um emprego de verdade que isso se resolve. Mas os animes, indiretamente, eles entendem você de um jeito que ninguém mais entende. Se você é uma pessoa que sempre foi julgada, que nunca teve afeto de verdade, que acha que não merece viver nada de bom porque cresceu ouvindo que você não é o suficiente, cara, o Sakura de Windbreaker também era assim. O cara foi ignorado, diminuído, e olha só no que ele se tornou. Se você se martiriza, tá preso na raiva, no ódio, na vingança e acha que não tem mais auto-perdão, Thorfinn de Vinland Saga sabe exatamente como é isso e ele te dá uma aula de como superar essa dor. Se você acha que não merece a redenção, que já fez muita coisa errada, que não tem mais volta, o Vegeta tá aí pra te mostrar que sempre existe um caminho de volta. Seja qual for o tipo de pessoa que você é, se você procurar, vai encontrar algum personagem que é igual a você. E eu te garanto de coração, isso motiva, tá? Um anime às vezes pode ser só diversão, mas as outras vezes é um espelho da nossa realidade. Eu vou te mostrar um exemplo. Em One Piece, mostra um mundo onde a discriminação e o racismo são reais entre humanos e homens-peixes. Em Fishman Island, tem gente sendo aprisionada como escravo só por causa da cor da pele, da sua raça ou do formato das nadadeiras. E o que mais me marcou é que o autor Eiichiro Oda não trata isso como coisa secundária. É o centro da história por ali, e faz a gente pensar no mundo real, no tamanho do racismo que ainda existe. Attack on Titan é outro exemplo, um mundo à beira da guerra, governos sedentos por poder, símbolos de separação e medo entre paredes e fora delas. É difícil você parar e não pensar: isso aqui tá na cara do que a gente vive hoje. Livre-arbítrio, controle das massas, metáfora do poder político. Devilman Crybaby traz um tema forte. Demônios viram metáfora para o medo do diferente, para o preconceito, a manipulação, a forma como a sociedade caça quem ela considera o outro. Em Evangelion, por sua vez, aborda a depressão, ansiedade, conflito das instituições religiosas, a crise de identidade, de encontrar o seu lugar no mundo que não te entende. Princesa Mononoke do Estúdio Ghibli faz a gente questionar quem é o verdadeiro vilão, o humano que destrói a natureza para progredir ou a floresta que resiste. É uma mensagem profunda sobre ecologia e conflito dentro da sociedade. Sem contar Psycho Pass com sua ideia de um sistema que julga pelo que você pode fazer, pelo seu perfil mental. Parece coisa de ficção, mas é quase uma crítica ao controle social e políticas de vigilância. Mas por que isso importa? Porque se você pensa que anime é só ação, fanservice ou comédia, você tá perdendo o que faz deles um dos meios culturais mais ricos quando se trata de refletir sobre a vida, o poder, a dor, a sociedade. Muitos desses animes eles entendem a gente como ninguém.
E é por tudo isso que eu continuo assistindo o anime, porque no meio de tanta história de fantasia, no meio de tantos personagens que gritam, que choram, que lutam, eu vejo um pouco de mim e um pouco de você também. Os animes, eles não só entretêm, eles entendem a solidão, a raiva, a dor, o medo, a vontade de desistir, mas também a esperança, a redenção, a vontade de seguir em frente mesmo quando tudo parece estar desabando. Eles falam sobre nós, sobre a gente, sobre o mundo e sobre tudo aquilo que às vezes a gente sente, mas nunca consegue explicar. E é por isso que anime nunca vai ser só um desenho. Bom, mas e vocês? O que acham de anime? Compartilham dessa mesma forma de pensar que eu? E qual o seu anime favorito? O que você aprendeu com eles? De verdade, falar sobre essas coisas é um dos meus hobbies favoritos e é uma das coisas que mais me faz feliz hoje em dia. E antes de encerrar, eu queria agradecer de coração pelo apoio de vocês, pelas mensagens, pelas palavras que eu venho recebendo de cada um de vocês nos comentários de cada vídeo. Em apenas um mês, o meu canal tá quase chegando à marca de 1000 inscritos, cara. E isso... cara, esse sempre foi o meu sonho desde a infância. E depois de mais de 10 anos imaginando isso pela primeira vez, tá começando a virar realidade. E obrigado, de verdade mesmo, eu não sei o que falar. Por cada visualização, cada like, cada comentário e principalmente por cada pessoa que de algum jeito se conectou comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.